Fala pessoal ligado e ligada no Sport Center. Hoje tivemos uma madrugada de caos e loucura no aeroporto de Guarulhos para a recepção de Memphis como novo jogador do Corinthians. Dezenas de torcedores já chegavam durante a madrugada no Terminal 3 de desembarque em Guarulhos à espera do holandês. Por volta de 4h30 da manhã, a assessoria do Corinthians anunciou que o desembarque de Memphis seria no local destinado aos jatos particulares, que era em outro ponto do aeroporto. E a correria foi grande até chegar para lá. Torcedores e imprensa se aglomeraram na estrada que dava acesso ao portão e a espera durou mais alguns minutos. Quase 5h40 da manhã, o atacante finalmente apareceu na grade para saudar os torcedores, dar alguns autógrafos e fazer seu gesto característico antes de partir do local em um carro. E a programação de Memphis vai ser cheia durante os próximos dias. Ainda hoje à tarde, ele vem ao CT Joaquim Grava para falar com os jogadores, para saudar os jogadores. Também irá ao Parque São Jorge, onde será recepcionado pelo presidente Augusto Melo. E à noite, antes do jogo de hoje contra o Juventude, ele também será apresentado à torcida. E na manhã desta quinta-feira, também na Neoquímica Arena, o atacante será apresentado aos jornalistas e dará uma entrevista coletiva de apresentação. Vai, Corinthians! Tá vendo? Já aprendeu. No voo, estou ali fazendo português. Foi. Vamos direto para o Parque São Jorge. Lá está o Vinícius Nicoletti. Tocou a sirene ou não tocou? Ô, Vinícius, toca essa sirene aí, como manda a tradição, não é, Pratos? Não. É isso. O Pratos já frequentou muito aí, fazendo entrevistas para o famoso Bar da Torre ali no Parque São Jorge. Exatamente. Não é? Conheço bem. E quando chegava reforço, tocava a sirene, Vinícius. Bruno, mas a expectativa é que essa sirene realmente toque, mas por volta das 3 horas da tarde. Então, a agenda do Depay, repassando aí como destacou o Antônio Chamorro, nosso repórter que acompanhou o desembarque do holandês, ele foi direto pro hotel, foi descansar um pouco depois da viagem, vai aparecer aqui no Parque São Jorge por volta das 3 horas da tarde, aí fica essa expectativa se realmente vai tocar a sirene. Depois de conhecer o clube, ele vai para o centro de treinamento, vai ser apresentado para o treinador do Corinthians e também para os novos companheiros, e de lá segue para o estádio, a Neoquímica Arena, onde ele será apresentado para os torcedores 30 minutos antes do jogo, depois do aquecimento. Por isso, a assessoria do Corinthians pede para que os torcedores entrem cedo no estádio. A gente sabe que o torcedor entra em cima da hora lá na Neoquímica Arena, tem toda essa facilidade, mas agora tem a chegada do Depay, toda essa expectativa. O Corinthians não divulgou qual número ele vai vestir, isso vai ser revelado nesta quarta-feira, na apresentação, com certeza vai ser um sucesso de vendas. Antes mesmo desta recepção calorosa dos torcedores no aeroporto, o Depay, que a gente pode passar aqui dos bastidores, já sabe, já tem muitos indícios do fanatismo e do comprometimento dos torcedores do Corinthians, da grandeza do clube que ele vai agora defender a partir desta quarta-feira, a partir desse ano de 2024. Isso porque no voo ele foi informado pelo piloto que milhares de torcedores acompanhavam o voo em tempo real pelo aplicativo. Ele ficou surpreso e também bastante empolgado. Na chegada aqui em São Paulo, ele foi avisado pela assessoria do Corinthians que a música que ele compôs, Corinthians 5:17, que não tem a ver com o Corinthians, mas sim com uma passagem da Bíblia, é a música mais ouvida nos últimos dias desde a sua contratação, chegando a quase 4 milhões de reproduções em uma plataforma de música digital. Então isso também deixou ele muito empolgado. E durante o voo ele conversou bastante com o Fabinho e com a médica, o diretor de futebol, e a médica Ana Carolina, que acompanharam ele nessa viagem, para saber mais sobre o clube, sobre a torcida e também sobre o momento do time. Então, ele sabe exatamente onde está pisando, exatamente o tamanho desse desafio, está comprometido e muito empolgado com esse novo desafio de defender o Corinthians. Então, Bruno, por aqui hoje muita tranquilidade, a gente não vê os torcedores, o Corinthians não divulgou o hotel que ele está hospedado, porque ele vai ficar mais uns dias e também para os torcedores não se aglomerarem em frente ao hotel. Realmente
realmente a expectativa da apresentação dele é no jogo. Hoje é dia de jogo, então os torcedores vão se concentrar nessa apresentação no estádio, na Neoquímica Arena, mas com certeza o torcedor corintiano bastante empolgado com essa novidade, a chegada do holandês, e a gente vai acompanhar todos os detalhes. Por enquanto, muita tranquilidade por aqui, sem sirene. Bruno. Mais tarde, então. Imagine quando ele pisar na Neoquímica Arena. Obrigado, viu, Vinícius? Depois a gente vai contar essa também da música mais ouvida. Para Mari Spinelli, porque ela vai gostar. Falando que a Fiel gostaria de ouvir, Ele é o tipo de reforço que é para buscar no aeroporto. É. E tem essa brincadeira. É reforço de aeroporto. É reforço de aeroporto. E eu acho que às 4h30 da manhã, ele tá pensando nisso. Ou ele já pensou nisso. Esses caras vieram aqui, 4h30 da manhã, os caras não vão trabalhar, os caras não dormem e tal. Não, os caras vão trabalhar, os caras dormem, mas eles foram lá para você entender o tamanho. Isso aqui não é férias de verão, vai ter que jogar muito, porque o torcedor tá lá e o torcedor tá trabalhando lá. Esse é o trabalho também. É trabalhando para que ele entenda onde ele tá, o tamanho do clube. Talvez... Sim, a coisa assim, é que os jogadores, isso é um trabalho pro Ramon, os jogadores não tem que pensar nisso. Os jogadores têm uma tarefa hoje à noite completamente diferente. Se o jogador começar a ficar muito com a cabeça, o Depay chegou, o Memphis, não, é o jogo do Juventude. Porque ainda tem essa partida que é fundamental para a sequência do Corinthians na temporada. E ele sabe jogar com isso também, né, Prato? Essa questão aí midiática, nisso ele também é bom, né? Bruno, até pelo que virou o futebol hoje em dia globalizado, informação de todos os lados, quase todo mundo se conhece, não todo mundo se acompanha, mas muita gente se conhece. O Memphis Depay não vai chegar ao Brasil, não vai chegar a São Paulo desconhecendo o que é o Corinthians. Não vai. Claro que Como um não. treinador, se fosse contratado de fora do país, chegaria com informações. Agora, ele, além de carismático, ele está sabendo do lugar que ele chegou, o tamanho que ele tem nesse lugar, o que se espera dele nesse lugar. Eu acho que ele tem noção disso, né? Não vai ser uma novidade. Claro que vai ser impactante, às vezes, o contato com o torcedor hoje na Neoquímica Arena, o que ele vai ouvir nessas próximas horas. Agora, a noção do lugar que ele chegou, ele tem. Porque hoje em dia, dificilmente alguém não se conhece. É claro que estando aqui é diferente do que ele está fora do Brasil, em outro lugar. Mas ele tem total noção do lugar que ele está chegando, do tamanho do clube que ele vai jogar. E muitos jogadores até se alimentam disso, não é, Marra? Tem aquele outro jogador que às vezes precisa ser cuidado com mais atenção, com mais carinho, com mais paz. Tem jogador que gosta desse tipo de agito. Ah, sim. Ele é assim? Ele é assim, ele precisa se alimentar disso. Agora, ele tem uma outra questão de alimentação aí, entre aspas, que ele é um jogador para a Copa do Mundo, ele é um jogador para grandes jogos da seleção da Holanda. Então ele tem que entrar no noticiário da Holanda. É verdade. E ele não vai entrar no noticiário se ele engordar, se ele ficar no banco, se ele virar notícia por outras coisas. Porque está fazendo marketing, está fazendo publicidade. Não, ele vai entrar no noticiário holandês, é que ele levantou taça, é que ele foi artilheiro, é que, nossa, não fez gol, mas deu assistência. É isso. E desse jeito, ele alimenta o nome dele nas listas do Ronald Koeman. Eu acho que quanto a isso, ele sabe que ele precisa produzir. Ele sabe que ele está distante do radar da Holanda, do técnico da Holanda, e que para chegar no radar, ele vai ter que jogar bem todos os jogos. Como, por exemplo, o Soares foi manchete na Europa porque conquistou a bola de ouro, certo, aqui da ESPN no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Como o Jorge Jesus e o Abel Ferreira são manchetes sempre em Portugal, pelos trabalhos que fizeram aqui também no Flamengo e no Palmeiras. Sem dúvida, Bruno. Não, e assim, a gente não pode esquecer, por mais que a passagem pelo futebol espanhol não tenha sido brilhante, ele é um jogador de 30 anos. É um jogador que está chegando ao Brasil em final de carreira, para se arrastar, está 2 anos parado. Não, ele não foi tão bem quanto se esperava no futebol espanhol, mas é titular da seleção holandesa, 2 Copas do Mundo, tem muita carreira para seguir ainda, tem muita coisa para jogar ainda. Agora, Pratos, preste bem atenção porque não tem brincadeira, é jogo decisivo e importante. Depay versus atacantes do Corinthians. Olha aí o Depay, 30 jogos, 9 gols e 5 assistências. O Yuri Alberto em 40 jogos tem 16 gols. O Romero tem 10 gols em 41 jogos. O número do Thales Magno é interessante, hein? São só 4 gols, mas em 9 jogos, Mari. E o impacto que ele teve na equipe nesse período também. O Memphis chegou no Corinthians e agora o Tonhão conta como foi toda a aventura lá no aeroporto. Fala pessoal ligado e ligada no Sport Center.
Hoje tivemos uma madrugada de caos e loucura no aeroporto de Guarulhos para a recepção de Memphis como novo jogador do Corinthians. Dezenas de torcedores já chegavam durante a madrugada no Terminal 3 de desembarque em Guarulhos à espera do holandês. Por volta de 4h30 da manhã, a assessoria do Corinthians anunciou que o desembarque de Memphis seria no local destinado aos jatos particulares, que era em outro ponto do aeroporto. E a correria foi grande até chegar para lá. Torcedores e imprensa se aglomeraram na estrada que dava acesso ao portão e a espera durou mais alguns minutos. Busca aí, Coríntians 5:17, capítulo 5, versículo 17. Tem a ver com a Bíblia, não com a passagem do Depay pelo Corinthians aqui, mas a música já está bombando, mais de 4 milhões de reproduções na plataforma de música digital, e ele foi informado assim que chegou no Brasil, e isso mostrou mais empolgação, ficou surpreso com essa notícia. Vamos passar aqui então a programação, repetir a programação do Depay no Corinthians nesta quarta-feira, depois da chegada, logo de manhã, essa apresentação, esse contato com os torcedores, tirando fotos, dando autógrafos, estendendo a faixa Bem-vindo ao Hospício. Ele vai chegar aqui no Parque São Jorge por volta das 3 horas da tarde, vai conhecer o clube. A gente fica nessa expectativa, como o Bruno falou na primeira entrada, se a sirene será tocada. Sempre foi tocada, é uma tradição no Corinthians por grandes contratações, então deve ser tocada. Ele vai conhecer aqui o presidente e também o clube. Depois segue para o centro de treinamento, onde vai conhecer o novo técnico e os novos companheiros, e na sequência segue para a Neoquímica Arena, onde será apresentado para os torcedores 30 minutos antes do jogo. Lembrando que o Corinthians tem um jogo pela frente, precisa vencer o Juventude por 2 gols de diferença para seguir na Copa do Brasil. Corinthians que também tem alguns desfalques, Kaká e o Mateuzinho suspensos, o Félix Torres e o José Martínez que disputaram as eliminatórias, mas com certeza terá uma empolgação extra com a apresentação do Depay e também do peruano André Carrillo. Vamos nessa. Pois é, então isso mostra toda a empolgação do torcedor corintiano e o Depay também comprometido. E mostram 2 situações. Primeiro, ele perguntando para o Fabinho, diretor de futebol, e a médica do clube, a Ana Carolina, os 2 que acompanharam o Depay nessa viagem, ele perguntando sobre a história do clube, a história da torcida, também o momento do time no Campeonato Brasileiro. Então mostra interesse do Depay, e ele apareceu aqui, desembarcou em São Paulo com uma faixa CP, com as iniciais, e foi ele que mandou produzir essa faixa. Não foi nenhuma iniciativa do Corinthians, iniciativa do jogador, não existe essa faixa. Ele mandou produzir, mostrando também que está comprometido com esse novo desafio. Ele ficou sabendo da reprodução da música e também que muitos torcedores acompanhavam o voo da Holanda até o Brasil, para aí ir checando e analisando toda nessa expectativa da chegada do Depay no Brasil. Então, muita expectativa, e o que a gente vê, o Depay comprometido com esse novo desafio por conta dessas situações. Bruno, Mari. Perfeito, Nicolete. A gente tem, como você disse, né, tem toda a expectativa, toda a felicidade da chegada do Memphis, mas o Corinthians tem um jogo. Então, Corinthians e Juventude nos 3 confrontos deste ano, o Juventude estão com 5 gols marcados contra 2 do Corinthians. É verdade que o Corinthians acabou tendo mais posse de bola nesse somatório, mais finalizações, mais grandes chances e ações na área rival, mas o Juventude está invicto nessa história, né? 2 vitórias e um empate, 1-1 na Neoquímica Arena. É porque muitos desses números naquele confronto na Neoquímica Arena, quando o Juventude teve 2 jogadores a menos. Lembra que aí o Corinthians dominou o jogo? Mesmo assim não conseguiu sair do empate, né? Teve posse, teve as finalizações todas, mas não teve o resultado ali que precisava. Sobre o Memphis, o Prats, a gente, assim, antes da gente falar do jogo, a gente nesses últimos dias avaliou muitos pontos positivos e os riscos dessa contratação, certo? Os positivos, a importância e o talento do jogador, a necessidade do Corinthians, e os riscos, o valor envolvido e também a condição física do atleta. Se você está lá no 5º andar do Parque São Jorge, que é onde fica a presidência, você assina o contrato? Assino. Assino? Se há uma garantia de que eu vou conseguir pagar, obviamente, com parceiros, enfim. Corinthians vai
bancar uma parte pequena do salário, que é um salário muito alto, porque é um jogador internacional, é um jogador que obviamente não sairia da Holanda para jogar no Brasil com um salário modesto, com um contrato modesto, isso tem que ser avaliado. Agora, é um jogador que tem muito talento para jogar. Acho que, inclusive, a curto prazo vai ser um centroavante. Ele não é um camisa 9, mas eu acho que pela situação do Corinthians hoje e pela maneira que o Ramon Dias trabalha, ele vai ser o centroavante do time logo de cara. Vai ser o camisa 9, um jogador que não vai ficar só na área, vai ter movimentação, sai muito da área, jogador que tem muita mobilidade, mas assinaria. Eu acho que na situação do Corinthians hoje, vale a pena correr esse risco. Vale correr Eu correria o risco. O Corinthians pode correr riscos? Então, assim, o risco, Bruno, é aquela história do o quanto barato Porque toda sai caro, contratação não tem risco. Toda contratação. Não tem nenhuma garantia de que vai chegar Nenhuma. e vai arrebentar, ninguém tem. Não o Memphis Depay, não tem, ninguém tem. Mas acho que a situação atual do Corinthians hoje, eu correria esse risco. Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, o homem chegou. O homem chegou e hoje tem a apresentação na Neoquímica Arena. Mas hoje, pessoal, hoje tem nada mais, nada menos que um jogo decisivo pela Copa do Brasil. O Corinthians saiu atrás no placar. Achamos o gol no último minuto lá, 2-1. E aquele gol nos deu esperanças. Aquele gol não deu esperança não. Aquele gol vai nos dar a classificação. Porque hoje o Corinthians vai vencer. O Corinthians vai buscar o resultado e vamos se classificar na Copa do Brasil. Se classificando na Copa do Brasil, vira a chavinha. Vira a chave porque sábado tem nada mais, nada menos que Botafogo versus Corinthians. O líder contra a gente. O líder não, porque o Fortaleza pode assumir a liderança hoje. Se eu não estiver enganado, hoje tem Internacional e Fortaleza, né? Deixa eu dar uma confirmada aqui, porque o Fortaleza tá com pontos atrás do... É isso mesmo. Hoje tem Internacional e Fortaleza. Se o Fortaleza vencer, o Fortaleza passa o Botafogo, porque tem um jogo a menos, o Botafogo tem 50 pontos e o Fortaleza 48. Então, imagina aí. Jogo decisivo hoje e no sábado mais ainda, porque é Brasileirão. Nossa prioridade é o Brasileirão, não adianta contestar. Sei que dá pra gente ganhar a Copa do Brasil e vamos ganhar a Copa do Brasil. Porém, a prioridade é o Brasileirão. Fiel, fortalece com like aí e comenta, hein? Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Forte abraço. Vai.